Mas eu quero saber se para você o Estado é sempre um melhor gestor que a iniciativa privada ou se em alguns casos a iniciativa privada a gestão pela iniciativa privada pode se apresentar como uma gestão melhor. Não, eu acho que em quase todas as situações a gestão privada pode ser mais eficiente, a produção privada também, né? Agora a gente precisa separar o que é central para o desenvolvimento do país do que não é central para o desenvolvimento do país. Então nós tivemos, com a sua resposta anterior, inclusive. Nós tivemos, por exemplo, a privatização da Eletrobras, o que significa que nós não teremos, a partir da efetivação disso, autonomia para planejarmos a retomada da atividade industrial brasileira, a partir de uma visão de Estado, né, de que pensa e planeja e tem protagonismo na construção do seu destino. Aliás, nós temos a questão também da ineficácia comprovada no caso do caos energético do Amapá. Mas para além disso, né, porque não é só o resultado final, é para que serve? Não serve só para iluminar as nossas casas, né? Serve para a gente garantir um ou outro caminho para o país. Então, acho que na maior parte das vezes a iniciativa privada pode e faz melhor gestão do que o Estado, mas o Estado precisa ser protagonista naquilo que é central para si, né? As chamadas tecnologias mãe, como também o livro da Mazzucato mostra, né? GPS, internet, são tecnologias que proporcionam uma série de aparelhos produzidos pela iniciativa privada, mas que só se viabilizam a partir de um investimento que é muito grande, que só poderia ser feito pelo Estado, como esses, né? Acho que eu acabei falando isso no início, né? Eu acho que o Estado tem que estar presente naquilo que é indelegável, né? Segurança pública, por exemplo. É um papel da autoridade policial do Estado, recebida por um contrato social, né? Ou seja, a gente escolheu viver em sociedade, a gente delega a um poder público, ao governo, esse monopólio do uso da força para que a gente possa conviver. Então, não é adequado ser exercida pela iniciativa privada. Agora, mesmo na saúde, na educação, você pode ter, o ProUni, que é um programa que foi feito pelo PT, por exemplo, né? Um partido de esquerda, é um bom exemplo de que a educação do ensino superior sendo feita pela iniciativa privada, né, com vagas compradas na iniciativa privada no ensino superior. O Haddad falou aqui do ProUni. Para poder, então é um bom exemplo. Então, ao invés de fazer só a criação de vagas por criação de universidades públicas, o Estado brasileiro comprou vagas nas universidades privadas para atender a população. E essas pessoas foram educadas e têm os seus diplomas. Então, o Estado pode sim se associar com o setor privado e o setor privado pode ser mais eficiente na prestação de serviços. A saúde no Rio Grande do Sul é um bom exemplo disso. O Estado praticamente não tem, na verdade, ele não gere diretamente hospitais. A gestão de hospitais é por instituições filantrópicas, santas casas, hospitais de caridade, que são instituições privadas, e o Estado compra, né, contrata a prestação de serviços dessas instituições que têm os seus sistemas de gestão. Olha, você está falando com uma pessoa que durante os cargos que ocupou, né, usou de vários instrumentos, né, pensando no bem-estar social. Então, por exemplo, eu fui a favor da expansão das universidades federais. Eu certamente fui o ministro que mais expandiu as universidades federais na história do país. E eu sou o mesmo ministro, enquanto secretário executivo, com a minha esposa, Anistela, fizemos o ProUni, elaboramos o ProUni e entregamos para o então ministro Tarso Genro, né, que era o nosso chefe, vamos dizer assim, e que levou para o presidente Lula. O ProUni é uma parceria público-privada, absolutamente público-privada, é uma parceria, porque nós entendemos que naquelas circunstâncias aquela parceria valia a pena. Isso se opõe à expansão da pública? Não, tanto é que foi feita concomitantemente. Eu estou dizendo que no mesmo setor, às vezes, você pode fazer as duas coisas. Não é verdade que você tenha que optar necessariamente. Às vezes funciona bem o público convivendo com o privado. Eu defendo, por exemplo, os bancos públicos, e eles estão num ecossistema onde tem bancos privados também. Ótimo. Quando você fala do SUS, obviamente que tem a saúde complementar, mas todo cidadão sabe que se precisar de um transplante de medula, ele vai fazer no SUS. Se precisa de um transplante de coração, ele vai fazer no SUS. Então, ter o SUS como sistema universal é muito bom. E a prova está aí. Se não fosse o SUS, nós tínhamos entrado em colapso. E mesmo com tudo que fizeram contra o combate à pandemia, a sabotagem contra a saúde pública, ainda assim o SUS funcionou, né? Não foi por causa do SUS
que nós nos metemos nessa confusão. Foi por causa do governo que não acreditou no SUS e não acreditou na ciência. O Estado precisa ter uma loja de eletrodomésticos? O Estado precisa se meter no comércio de mercadorias? O Estado precisa se meter... Evidentemente não. Então, hoje você tem 70%, 80% da economia é privada. Em alguma medida, o Estado tem que prover uma série de coisas em caráter universal. E isso nós temos que defender. Todo mundo que quiser se matricular numa escola pública tem o direito a se matricular. Ah, eu quero privada. Tá bem. Mas se você quiser... Ah, sua empresa quebrou. Você perdeu seu pai. Você perdeu sua mãe. Eu quero me matricular numa escola pública. Isso tem que estar à mão de todo cidadão. Não vamos criar falsos antagonismos. Inclusive porque a gente está pensando no setor privado sempre de uma perspectiva conservadora. Não há nada que impeça os trabalhadores de organizarem uma cooperativa, por exemplo. Por que eu não posso ter uma escola privada de uma cooperativa de professores? Isso é privado. Fará mal para a sociedade ter uma escola organizada na forma de cooperativa de professores, ou uma cooperativa de consumidores, ou uma cooperativa de crédito? Isso tudo é privado. Então, há outras formas de organizar a economia privada que, às vezes, a gente trava e fala, não, ou é Estado, ou tem patrão, ou tem Estado. Você não precisa ter nenhuma coisa nem outra. Você pode pensar e pode, inclusive, fomentar novas formas de organização da produção. Então, não vamos ficar nas bitoladinhas, nas caixinhas, que aí a gente não avança, entendeu? Mondragon foi uma das maiores experiências cooperativas do mundo, a experiência de Mondragon. Mondragon era um conglomerado cooperativo, não tinha patrão. E era um conglomerado. E não era estatal, era dos trabalhadores. Então, não existe limite para a nossa imaginação, a não ser o medo. O medo é que limita a imaginação. O ser humano, ele é um ser simbólico. Ele é um ser que nasceu para criar, nasceu para imaginar. Se a gente ficar com medo de imaginar, nós vamos estar negando a nossa própria essência. É um disparate isso. Vamos abrir a cabeça, vamos abrir as possibilidades, vamos explorar, porque é essa pesquisa social que vai nos dar saídas inovadoras. O mundo não começou como é. Ele começou com outros problemas. Tinha escravidão. Até outro dia. Como é que nós superamos a escravidão? Não foi pela imaginação de novas formas de organização? Por que a gente vai parar agora de imaginar coisas? O que é? Nós deixamos de ser gente agora? Uau! Para saúde, educação, proteção social e segurança pública é o Estado, não é o setor privado. Tem que ter a força reguladora, a força investidora e a força motivadora do Estado. Você pode ter o setor privado ajudando. Eu viabilizei câmeras, viabilizei drones, viabilizei softwares, treinamento para segurança pública. Mas quem tem que fazer segurança pública é o Estado. Isso é dever do Estado. Viabilizei também doações para a educação e para a saúde e até a coparticipação do setor privado em várias iniciativas. Mas quem tem que ser o gestor disso, o regulador, é o Estado. Então, essa é a função do Estado, principalmente em saúde, habitação social, educação, segurança pública. Não é só, mas nessas principalmente. Todos os demais setores, aí inverte. O principal é o setor privado, para a cultura, para o esporte, para o lazer, até mesmo para a proteção ambiental, que é um tema importante também que nós não falamos. Você tem que ter políticas públicas para isso. Mas quem tem que ajudar na ponta é o setor privado, é o agronegócio. Você não pode fazer uma intervenção estatal no agro, você não pode fazer uma intervenção estatal nos estados. Você tem que ter políticas públicas para o meio ambiente, mas a participação da sociedade civil. E a sociedade civil está do lado privado. Então, são os dois campos, mas naquilo que é o Estado, a função é do Estado. E como é que ele financia isso? Saindo de onde ele não é necessário, da onde o setor privado, como você colocou, produz, realiza melhor do que o Estado. E gera mais empregos e com melhores salários, inclusive. E quando você fala em justiça social, até que ponto a gente interfere na propriedade privada? De nenhuma forma. De nenhuma forma. Não há nenhuma justificativa, sob o ponto de vista de justiça social, para você invadir e violentar o direito à propriedade privada. Você pode ter situações onde você tem desapropriação para passar uma linha do metrô, uma rodovia, uma linha de trem, mas é um processo de desapropriação previsto em lei, amparado em lei, há remuneração adequada para aquele cidadão, ou a empresa ou a família que tem a sua propriedade e que está na rota de uma linha férrea ou de uma linha de metrô e vai sofrer a desapropriação
mas com toda a legitimidade de uma estimativa que se faz, aliás, isso é feito pelo Poder Judiciário, para que ele tenha a sua remuneração adequada. Fora disso, invadir propriedade privada ou propriedade pública sob qualquer justificativa, não. Seria o mesmo que imaginar que seria razoável aceitar que os fins justificam os meios. Não. Você não pode ser corrupto porque você ajuda os mais pobres. Você não pode roubar dinheiro público ou privado porque você vai destinar aos mais pobres. Destine aos mais pobres, mas sem roubar. E o que você pensa do Estado como um incentivador da iniciativa privada por meio de créditos subsidiados e isenções fiscais, por exemplo? Tem que olhar, caso a caso, região por região. É um tema que não dá para ter uma solução ou uma visão única. Não é um tema pasteurizado. Você tem que ter o olhar específico. E por quê? Não quero alongar na resposta, mas se você vai para regiões muito pobres, muito carentes, você tem que criar para essas regiões programas de incentivo para o trabalho. Não é programa de incentivo para a pessoa receber dinheiro e ficar em casa. Nós estamos fazendo isso aqui no Vale do Ribeira, uma região pobre do estado de São Paulo. Agora menos pobre, que há 2 anos e meio começamos o programa O Vale do Futuro. Era o menor IDH de São Paulo, equivalente às áreas muito pobres do Nordeste. Nós fizemos um programa de saúde, de habitação, de investimento em infraestruturas, rodovias vicinais, rodovias, também na área litorânea, e de recuperação ambiental, para estimular o turismo, a produção do agronegócio, ciência e tecnologia e vocações específicas para a economia local. Deu um salto o IDH em 2 anos. Em 2 anos. Imagine daqui a 3 anos, 4 anos. Por quê? Era sempre a visão, ali não adianta, ou então manda um dinheirinho aqui, manda o prefeito lá. Não, nós fizemos um projeto estruturante para essa região do Vale do Ribeira, repito, agora chamado Vale do Futuro. Então, isso é uma visão onde foi preciso estabelecer ali alguns incentivos e uma participação com os prefeitos. Ter o olhar capilarizado e diferenciado. Não é necessariamente o mesmo olhar para tudo. Não, o Estado não necessariamente é um bom gestor. Por regra, eu até sou capaz, como um grande gestor do Estado, grande no sentido de grande experiência. Estou falando isso porque, com essa vivência, eu posso lhe dizer que, por regra, o Estado não é o melhor gestor. Isso nós precisamos colocar com muita clareza para nos distinguir do corporativismo, que no Brasil, sendo fascistismo, é dito como de esquerda. Portanto, essa autopiedade, essa passar pano para as deformações do serviço público não está no meu universo de valores. Agora, repare, o que nós não podemos é afirmar isto ou aquilo com base em preconceito. Então, vamos entender concretamente. Telefonia. Qual é o problema de privatizar a telefonia, de entregar a iniciativa privada? Qual é a razão para isso? A razão para isso é a ciclagem tecnológica freneticamente veloz. O que é bom hoje é o maquinário, as estruturas, os computadores, os softwares. Não vale mais nada daqui 15 dias, daqui 1 mês, daqui 1 ano. E nem sempre o Estado tem a velocidade necessária, porque há legislações razoáveis, como licitação, não é? Sustentabilidade ambiental, licenciamento, uma série de questões que fazem com que o Estado necessariamente seja um pouco mais lento, e é o preço que se paga por moralidade, por decência, enfim, por controle da sociedade, das suas instituições, sobre o manejo do dinheiro público. Mas, nesse setor... Segundo, é um setor de muito fácil competição. Terceiro, é um setor em que a tecnologia é inacessível para o Estado, sob o ponto de vista da pesquisa, o Estado sozinho. Então, não vejo problema nenhum em privatizar. O problema é que há privatizações e privatizações. Você privatizou a telefonia no Brasil e deixou formar um cartel. Resultado prático, é privatizado, melhorou muito a oferta do serviço, mas o brasileiro não sabe, paga hoje a maior tarifa de telefonia do planeta Terra. E ainda tem uma tarifa indexada a dólar. Ou seja, está subindo todo dia a tarifa de telefone, porque o dólar sobe todo dia. E por que está acontecendo? Porque não tem competição. Ou seja, você privatizou, não tinha nenhum problema em privatizar, mas a regulação é falha, é precária, permitiu o oligopólio, e o oligopólio é o quê? Elimina a concorrência e oferece serviços precários com preços crescentemente altos impunemente. Portanto, aqui o problema não é privatizar ou gestão, a gestão é ruim. O campeão brasileiro de reclamações nos PROCONs e DECONs do Brasil são as companhias telefônicas. Depois, as companhias elétricas. Então, distribuição de energia elétrica. Não há problema nenhum em privatizar.
a distribuição, não há problema nenhum em privatizar para nós que temos a compreensão do socialismo democrático ou da social-democracia, porque há muitas vantagens, não é? Porém, de novo, não tem concorrência, portanto, a regulação tem que ser diferente. Privatizaram, a matriz energética mais limpa e barata do mundo é a brasileira, nós já terminamos o ciclo de amortização dos investimentos das grandes hidrelétricas e a energia devia estar barateando. É a energia elétrica mais cara do mundo. Por quê? Porque não tem concorrência, o marco regulatório é frágil e as agências reguladoras foram corrompidas. Então, aí é a defeituação. Agora, petróleo. No mundo do petróleo, Gabriela, não existe opção. Ou o país mantém estrategicamente o petróleo sob controle estatal, ou ele se entrega ao cartel de Sete Irmãs, que são um cartel de forte concentração no mundo rico, basicamente Inglaterra e Estados Unidos, que têm ingerência política instantânea, apesar de serem companhias privadas, mas operam em sintonia com seus relativos governos, estrategicamente, geopoliticamente e até sob o ponto de vista bélico. No caso do Brasil, por que razão nós iríamos privatizar como eles estão fazendo? Nenhuma razão há. E o caminho da privatização, o povo brasileiro já está experimentando. Qual é? Ao invés de eu cobrar do povo brasileiro o petróleo, os derivados, gasolina, querosene de aviação, gás de cozinha, pelo custo da produção em real, mais um lucro razoável que um plano de gestão publicamente anunciado pudesse fazer, eu estou cobrando pelo preço de oportunidade do petróleo, se eu vendesse em Roterdã, especulativamente, ou do preço da gasolina que eu importo dos Estados Unidos em dólar. Resultado, pela primeira vez, a gasolina estoura de R$6 e o botijão de gás está chegando em R$100 na casa da dona de casa brasileira. Concretamente, essa é a tragédia de um país que não tem estratégia. E aí eu concluo. Como é que a gente define, portanto, quem faz o quê? É debatendo um projeto nacional de desenvolvimento. É a minha obsessão. Eu escrevi um livro, felizmente frequentou aí por 15 semanas o livro mais vendido do Brasil, sinal que pelo menos tem uma juventude lendo, né? Basicamente, um projeto nacional é um plano que define o que é que nós somos, quem somos, quais são os nossos problemas, o tamanho deles, define um objetivo, estabelece um prazo para esse objetivo ser cumprido, define a orçamentação, quanto custa, os políticos odeiam falar isso, é preciso que o povo exija, quanto custa esse negócio aí? Não é? E quem vai pagar essa conta? Porque, politicamente, a conta tem que ser distribuída de forma equilibrada. E no Brasil só se cobra imposto de classe média e pobre. Você, se for decentemente remunerada, paga 27,5% de imposto de renda na fonte no Brasil. E quem ganha lucros e dividendos empresariais não paga nem um centavo. Os bancos brasileiros, nesse trimestre agora, no trimestre de pandemia, os bancos distribuíram 19 bilhões com B de bola de lucros e dividendos para pouquíssimos acionistas minoritários ou majoritários ou famílias, e essas pessoas não pagaram um centavo de imposto. Só o Brasil e a Estônia não cobram. É aí que está o buzile. Se eu quero oferecer educação para o povo, eu tenho que dizer quanto custa para eu melhorar salário, capacitar os professores, melhorar a estrutura física, não é? Sabe, fazer a jornada dobrar, isso significa grana. E para isso eu tenho que dizer quanta grana é e dizer de onde vem o dinheiro. Pois bem, um plano vai definir também pela lei do menor esforço, quem faz o quê melhor no prazo que eu me determinei. E aí você aclara de forma lúcida qual é o papel do Estado, qual é o papel do capital nacional, cuja contabilidade é em real, que a gente imprime, e qual é o papel do capital estrangeiro, cuja contabilidade é em dólar, que a gente não imprime. E isso está interditado no Brasil por absoluta transgressão ideológica. Olha, eu acredito que a iniciativa privada, como gestor, é sempre melhor, especialmente quando a gente está falando de empresas, né? Então, eu sou totalmente contra o Brasil ter empresas estatais. E por que eu acredito nessa tese? Em essência, porque a empresa privada quebra. Se ela for mal gerida, se ela não atender bem o seu cliente, se ela não atender bem os seus acionistas, se ela não for eficiente, se ela não conseguir lidar com a concorrência, ela quebra. E a empresa pública, quando ela vai mal, não atende bem, tem indicações políticas, a gestão é muito ruim, o que acontece com ela? Ela tem prejuízos, e aí o Estado banca os prejuízos, capitalizando a empresa ou colocando empréstimo sempre com os nossos recursos. Então, assim, na iniciativa privada, você tem o conceito de que os recursos são escassos, são limitados. Então, todo o resto é consequência. A busca de bons gestores, a busca da eficiência, a busca de atender bem o cliente, a busca da inovação,
tudo isso tem como parâmetro o risco da quebra, o risco de você deixar de existir. E quando a empresa é pública, isso não acontece, né? Então, assim, eu não acredito que haja a necessidade do Estado estar presente em setores considerados, e foi isso, durante muito tempo foi vendido para todos nós, com setores estratégicos. O Estado precisa estar presente na exploração de petróleo, porque é algo estratégico. Não, isso é estratégico exclusivamente para os políticos que querem colocar lá, usar isso como barganha de poder e colocar seus indicados. Agora, é óbvio que eu defendo, sim, a existência do Estado, né? Instituições fortes do Estado de Direito, os órgãos de Estado, segurança, justiça. Então, acho que aí sim o Estado tem que estar presente em programas sociais para a gente combater a pobreza, como ponte para as pessoas adquirirem a cidadania. Mas, assim, a gestão em si, eu entendo que ela deve ser feita pela iniciativa privada. E tem uma última ressalva só para completar: tem lugares, obviamente, ou tipos de serviço que a gestão privada pode não ter interesse, pode não ter o mercado necessário, pode não ter atrativo para participar, e às vezes é um serviço que deve ser prestado sem a população, e é importante ter a participação do Estado, né? Mas, assim, se você tiver que falar na gestão, pelos incentivos, eu entendo que a privada será sempre mais eficiente pelos incentivos corretos que ela tem. Eu acho que tem aí um debate de princípio importante. Eu não sou favorável ao Estado gigante, ineficiente, que está em tudo quanto é lugar. Eu não sou, acho que o mundo inteiro já mostrou outros caminhos. Agora, eu acho que são naturezas distintas. A iniciativa privada, por razões óbvias, e eu não estou falando isso condenando a iniciativa privada, ela busca lucro, ela tem uma natureza relacionada ao capital que é isso, assim. Ela não pode estar em serviços estruturantes, ela não pode estar em serviços que você tenha que ter garantia de direito, né? Porque não vai. Então, assim, o Estado ele precisa ser eficiente, ele precisa ter controle, ele não pode ser uma máquina que convive, naturalize corrupção, por exemplo, que é um grande problema que a gente tem hoje, né? A gente secundarizou o debate da corrupção na máquina pública, e é também comum a corrupção na máquina privada. Não vamos pensar que a corrupção só está na máquina pública, não é verdade. Agora, a gente tem que ter um Estado eficiente, né? Eu vou dar um exemplo concreto. A gente está debatendo agora no Congresso Nacional a privatização dos Correios, né? Só para dar um exemplo concreto. Aí muita gente pode falar, não, mas a iniciativa privada pode ser mais eficiente, etc. e tal. Vários números vão mostrar que isso é verdade. Inclusive o STF já decidiu pela quebra do monopólio do Correio no que diz respeito às compras de internet, né? Mas aí é que mora o problema. Só para dar um exemplo. Primeiro, nós temos 5.570 municípios no Brasil. O Correio chega em todos. A iniciativa privada, que é movida pelo lucro e tem que ser, vai chegar em todos os municípios? Não vai. Não vai. Só vai chegar onde você tem aquilo que é a razão de ser da iniciativa privada, que é o lucro, né? Então, se você privatiza o Correio, você vai dizer que ele vai servir para algumas pessoas e não vai servir para outras. E você não pode fazer isso num país de uma dimensão continental que tem o Brasil. E a razão de ser, de querer privatizar o Correio, sabe qual é? Tirar o Correio da concorrência de mercado das compras da internet. Porque o Correio, como é uma empresa pública e o lucro não é o fundamental, como é na rede privada, e ok para essa diferença, tirar o Correio da concorrência das compras da internet é o objetivo fundamental dessa privatização. Não é fazer postagem, não é chegar para todo mundo, não é. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado nesse debate. Eu acho que onde o Estado não tem que estar porque não é serviço fundamental, não é essencial, né, e o torna muito gigantesco sem conseguir cumprir o seu papel, ok. Mas a gente precisa ter um debate de direitos muito claro. Estado gerir também não é uma coisa maniqueísta. Estado não presta, vai embora. Estado presta, fica. Você tem áreas. Vou te dar um exemplo de uma estrutura criada na época da ditadura, 1970 mais ou menos, que é a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Eu digo que essa empresa, ela se pagou milhares e milhares e se paga ainda hoje. Conceito, vamos abrir essa empresa em locais onde a gente possa prospectar melhor a nossa vocação agropecuária e melhorar a produtividade nacional. Semente, banco de semente, toda atividade genética, ganho de proteína, ganho de escala, melhor aproveitamento dos terrenos, impactos todos. Uma empresa que se justifica de A a Z.
Aí você pega Hemobras, vou te dar um exemplo de uma empresa do SUS, que eu estava lá como ministro. Cheguei lá, tinha essa empresa. A Hemobras pega o cara que doa sangue, aquele sangue que você doa, ele é como petróleo, dali sai, no petróleo você pega bruto, aí sai gasolina, saem subprodutos, pois aquele sangue sai em subprodutos, chama hemoderivados. Dali você tira plaqueta, plasma, uma série de coisas que precisam ser usadas. Por questões políticas, eles resolveram abrir a empresa numa cidade no interior de Pernambuco, na divisa com a Paraíba, num local que é tipo uma fazenda. A grande maioria dos doadores está no Sudeste. São Paulo moram quase 50 milhões de pessoas, Minas 23 milhões de pessoas, Rio de Janeiro 22 milhões de pessoas, então o maior número de doadores está aqui nesse triângulo, quase metade da população do Brasil. Então você imagina que você teria que pegar esse sangue, refrigerado certinho, temperatura certa, botar num avião, levar até Recife, chegar de Recife, botar num caminhão refrigerado para ir a tal fábrica da Hemobras. Então o local já foi um desastre na hora do planejamento. Depois que você fizesse tudo, quem é que precisa desses produtos? A grande maioria aqui. Aí você ia ter que fazer o caminho todo de volta. Essa é uma tecnologia que muda numa velocidade muito grande. A fábrica foi sendo feita com tanta lentidão, compra um equipamento, que quando eles estão agora, tem 21 anos, ela não produziu uma gota de hemoderivado. E já consumiu bilhões. Tem uma sede administrativa na Praia de Boa Viagem, com ar-condicionado, tudo. Aí as pessoas saem de Recife, vão de ônibus até lá e passam o dia um olhando para o outro, porque não produz nada. E tem gente contratada recebendo. Ora, essa é a típica política que você chega e fala assim, não existe comércio de sangue, a doação é um ato voluntário, mas o subproduto aqui embaixo deixa que a iniciativa privada concorra, faça bem, você regule e ela possa abastecer esse mercado que a gente é tão dependente, que custa tanto. A gente enxerga muito o Estado quando fala em rodovia, o cara fala assim, putz, privatizou a rodovia, primeira coisa que a pessoa fala, vai ter pedágio. Porque é ali que materializa, né? Agora isso aqui é privado, agora tem um pedágio. Eu detesto esse pedágio. Todo mundo fala, eu não quero pagar esse pedágio. Saudade de quando não tinha o pedágio. Ninguém lembra do buraco, do acidente, da falta de ambulância, de tudo que é o conceito da estrada. Só que não tem transparência. Por que o preço do pedágio está daquele jeito? A gente não sabe o que a gente está pagando. A gente fica com a sensação, a gente está pagando muito mais do que custa efetivamente, dá margem para falar que isso tem esquema. Então, até quando o Estado sai e vai para a iniciativa privada, também não resolve se não for com transparência, com participação popular e com as agências fortes. Não esse cabidão de emprego que a gente está vendo aí. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Esse tem que ser o nosso ponto de partida, porque é a realidade histórica. Numa sociedade capitalista, não existe desenvolvimento sem uma participação da iniciativa privada. No Estado de você ser contra ou a favor, está aí, é um dado da realidade. Os fatos a gente reconhece, a gente não contorce e tal, um dado da realidade. A iniciativa privada tem um papel fundamental e quem quer que esteja no poder público precisa saber compreender isso e dialogar com isso. Me preocupa, é uma loucura privatista que construiu uma ideia de demonização do Estado. Então o Estado não presta. Se baseou numa realidade de problemas reais do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é burocrático? É. O Estado brasileiro tem transparência? Não. As políticas no Estado brasileiro têm controle social? Também não. E digo isso não só como analista, no Movimento Sem Teto, onde eu atuo há 20 anos, nós aprovamos inúmeros projetos de moradia popular. Entregamos vários conjuntos habitacionais, ao invés de tomar a casa das pessoas, a gente dá a casa para as pessoas. Mas enfim, esse é outro papo. Na aprovação desses conjuntos, para conseguir um alvará, para conseguir uma licença, era um drama, Gabriela. Era um drama, eram anos, você desacredita. E muitas vezes isso é feito para mecanismos de corrupção em balcão. Você ir lá e falar, vamos atrasar essa licença. Um negócio que em uma hora o cara podia ver, demora um mês. Para chegar alguém no 15º dia e oferecer alguma coisa. É um vício que se construiu no Estado brasileiro com frequência. Não estou generalizando, obviamente. Criar dificuldade para vender facilidade. É isso. Mas, obviamente, não quero generalizar aqui. Conheço milhares de servidores públicos, compromisso patriótico com
probidade, enfim, dedicando sua vida ao serviço público. Mas isso existe no Estado. Aí as pessoas usam esse argumento para dizer, acaba com o Estado, ele é ineficiente, a iniciativa privada é eficiente. Espera lá, primeiro vamos combinar o seguinte, não tem corrupção na iniciativa privada? A corrupção tem um corrupto e tem um corruptor, que em geral nos esquemas de corrupção brasileiro vem da iniciativa privada. Então vamos relativizar esse argumento de um Estado corrupto, por isso tem que tirar da mão dele. Segundo, a eficiência. A maior empresa do Brasil é a Petrobras, uma empresa pública. Você pode ter ineficiência numa gestão pública, sobretudo com um conjunto, um arcabouço legal, que seja um arcabouço ruim. Nós temos que rever, por exemplo, a lei de licitações, a lei 8666. Por quê? Porque ela cria uma burocracia em nome do combate à corrupção. Para você contratar, você comprar uma cadeira numa escola, você tem que fazer uma licitação que demora 6 meses, aí fica sem cadeira. Você trocar uma lâmpada, você tem que fazer tais procedimentos, carimbar 30 papéis, aí fica sem lâmpada. Fica particularmente mais grave quando a gente está vendo uma politização do Poder Judiciário. Claro, total. Fugir também das perguntas. Total. Mas é um fato. Isso pode ser um caminho para o Poder Judiciário inviabilizar até um determinado governo. Então você gera uma ineficiência, que é real, mas também por um arcabouço que tem que ser modificado. Você não pode jogar a criança com a água do banho, para usar a velha metáfora. Onde eu acho, por exemplo, que precisa ter uma atuação forte do Estado. Acho que precisa ter uma atuação forte do Estado em infraestrutura. Acho que precisa ter uma atuação forte do Estado naquilo que são os bens comuns. Água, saneamento, energia. Porque a iniciativa privada, pela sua própria natureza de rentabilidade, ela não vai... Pega energia elétrica. Eles estão querendo privatizar a Eletrobras agora. Beleza. Aí você tem um vilarejo lá no meio da floresta amazônica que moram 100 pessoas. Você precisa fazer uma puta obra para levar a energia elétrica para lá. Na iniciativa privada essa obra é concebível? Não, porque nunca vai ter retorno. 100 pessoas nunca vai dar o retorno do investimento de infraestrutura que você vai fazer. Agora essa comunidade não pode ter luz? Ela não tem o direito de ter luz? Quem vai fazer uma obra dessa natureza é o poder público, que não está pautado pela lógica de lucro a curto prazo. A mesma coisa de grandes obras de saneamento. Você pensar em infraestrutura, energia, setores estratégicos, setor de óleo e gás, setores estratégicos da economia, eu acredito que precisa ter um papel importante do Estado. Isso é um ponto muito importante. Privatização não é panaceia, né? Não é porque a empresa foi privatizada. Explica a panaceia. Panaceia é uma espécie de cura para todos os males, né? É um milagre, né? Privatização não é panaceia, ou seja, não é porque se tornou privado que o serviço vai ser bom, ou mesmo que o serviço automaticamente vai ser melhor que o estatal. Aliás, a maior privatização da história da humanidade é um exemplo fracassado de privatização, que é a União Soviética. A União Soviética, quando cai, né, quando o regime é derrotado, né, você tem um processo de privatização, né, aquelas empresas estatais que antes eram do regime soviético passam a ter donos privados, mas esses donos privados eram os burocratas da nomenclatura, da elite da burocracia da União Soviética. Então você transformou monopólios estatais em monopólios privados. Não adianta absolutamente nada. Os serviços continuaram ruins e caros, né? Só que dessa vez privados, né? Então a privatização ela precisa vir aliada a uma abertura de mercado. Necessariamente a gestão privada é melhor do que a gestão pública? Não. O que os liberais defendem e professam, e o professor Milton Friedman falava isso muito bem, é que a gestão privada tem incentivos muito melhores para ser mais eficiente do que a gestão pública. Tem que ter um equilíbrio entre ambos. Nós, e aí eu volto à nossa Constituição, somos uma sociedade de mercado que, entre outras coisas, tem dos seus princípios a livre iniciativa, e este padrão, o que foi estabelecido na nossa Constituição, é uma sociedade de mercado que compreende a função social da propriedade. Em outras palavras, Gabriela, a nossa Constituição fundou em 1988 um Estado de bem-estar social. Um Estado de bem-estar social tem que equilibrar o que é papel estratégico do Estado brasileiro e qual é o papel do mercado, qual é o papel que a iniciativa privada deveria cumprir. Eu não sou daqueles que acham que tudo tem que ser estatizado, não. Eu acho assim, tem coisas... eu acho que a iniciativa privada tem um papel importante em vários setores que hoje estão sob controle do Estado. Agora, também não pode ser aceito privatização da Eletrobras, como foi feito aqui nesse governo, que aí não foi privatização. O Brasil e o governo Jair Bolsonaro fez um negócio sui generis, Gabriela. Ele fez
A ideia de uma privatização, do ponto de vista de mercado, é sempre ser algo que afaste o patrimonialismo. Então, o governo Jair Bolsonaro fez uma privatização patrimonialista, porque fez a entrega da Eletrobras para grupos oligopólios que não resolverá o marco regulatório do setor elétrico brasileiro e aprofundará a crise que nós ainda temos existentes hoje. Então, isso é um exemplo de privatização que foi uma privatização, me permita aí o trocadilho, mas foi uma privatização patrimonialista, né? Foi uma privatização para negócios, como tem sido o comportamento, a forma de agir do atual governo. Então, tanto a iniciativa privada quanto o Estado, cada um tem um papel central para este modelo de país que eu estou apontando que nós podemos construir. Não há dúvida que em alguns momentos a iniciativa privada mostra-se como uma melhor gestora, não é? É por isso que eu acho que as privatizações no Brasil elas precisam acontecer não de forma deliberada, mas eu acho que algumas áreas elas precisam, na verdade, ter um pouco de gestão privada, exatamente para dar um pouco de equilíbrio. Você vê a telefonia no Brasil, que foi o que aconteceu, né? Você passa a dar mais acesso à população, a população que acaba sendo mais excluída. Então, ela melhora, na verdade, esse serviço. Então, se você dá mais efetividade, naturalmente, que aquilo que é possível dar mais efetividade, você passa, de fato, para a iniciativa privada. O que não é, o Estado, na verdade, pode comandar, até porque o Estado tem condições para isso. Agora, a gente precisa saber, a gente precisa fazer uma linha de equilíbrio, entendeu? Sair privatizando tudo, sair passando tudo para a iniciativa privada, não dá. Então, eu acho que para cada caso você precisa fazer realmente uma linha de estudo, para cada caso você precisa fazer uma avaliação específica, porque o objetivo final qual é? É prestar um serviço com maior eficiência, é dar um resultado melhor à sociedade, é promover o acesso melhor, não é? Então, se você tem condições, de fato, de promover o acesso melhor, você automaticamente vai partir, de fato, para a área da privatização, não é para passar realmente para o setor privado. A gente tem vivido, agora mesmo, a gente acabou de ter um debate aqui sobre a questão da energia. Não é? Mais lá atrás, nós tivemos acerca do saneamento. Você sabe qual é o grande problema, às vezes, Gabriela? O projeto que tratava, por exemplo, do saneamento básico no Brasil, ele era um projeto que, na sua essência, ele era bom, mas, ao mesmo tempo, lá dentro dessa estrutura, não houve gatilhos específicos para atender populações mais pobres do Brasil, municípios mais pobres, municípios mais distantes, que não serão atrativos para essas empresas. Então, é bem aí que o Estado tem que entrar, entendeu? Tá bom, eu tenho uma área aqui que ela é mais atrativa para o setor privado, eu vou deixar. Para cá não dá. Aí entra o poder público, porque o poder público ele entra para compensar essa ausência do acesso aos serviços. Então, se eu tenho uma população que ela não é atrativa para a área empresarial, lá o poder público tem que chegar e tem que agir. Ele tem que dar aquilo que é o básico, que é colocado, inclusive, na Constituição, aquilo que eu coloquei lá atrás. Por exemplo, no meu estado, nós temos restaurantes populares. Por quê? Com pagamento da comida de R$1, porque lá no povoado, lá na cidade, lá que é distante do centro urbano, lá a população não tem dinheiro para comprar comida. Então, eu vou ter que promover para esta determinada população lá um restaurante popular, mas também para esta mesma população e para as outras populações tem lá o restaurante sofisticado, o restaurante realmente privado, que as pessoas realmente poderão ter acesso. Então, a gente precisa fazer, de fato, essa avaliação, esse juízo de valor, para, de fato, promover esse equilíbrio. Acho que, na maioria dos casos, a gestão privada é a melhor alternativa, porque ela não é mágica. Então, quando você defende privatização sem pensar em como e o que, você está, de certa forma, defendendo um dogma, quase uma religião. Não é para ser assim. Eu preciso ter um bom serviço prestado, eu preciso fazer as coisas funcionarem. Essa é a grande coisa. Eu posso fazer isso na gestão pública? Posso, mas eu preciso de melhores ferramentas. Eu não tenho como aferir, por exemplo, o desempenho do servidor de uma forma transparente e adequada. Eu não tenho como premiar o bom servidor, não tenho como afastar. É muito precário. Então, isso acaba gerando uma impressão, e algumas figuras públicas fortalecem essa impressão de que o funcionalismo público é obrigatoriamente ineficiente, que toda empresa pública é cabide de emprego. Não é, não precisa ser. Temos algumas lucrativas. Mas, sem dúvida, tem que ter uma revolução de gestão e, principalmente, mais transparência.
tudo aquilo que você leva para a luz é mais fácil de melhorar. Aquilo que a gente consegue manter ali nos gabinetes fechados de Brasília é terrível. É muito difícil você mudar um jogo onde estão decidindo as regras dos vencedores de sempre. E como que você enxerga a ajuda do Estado, dessa vez à iniciativa privada, por meio de créditos subsidiados e isenções fiscais, por exemplo? Faz sentido ligado a uma política de redução de desigualdade. Então, se eu tenho, por exemplo, a necessidade de uma política pública de incentivo fiscal para garantir emprego numa região como Norte e Nordeste, faz sentido. Não pode se transformar num derramar de dinheiro sem efetividade. A gente tem um caso, meus colegas do Amazonas não gostam que a gente fale sobre isso. A Zona Franca de Manaus foi uma péssima ideia. Foi uma péssima ideia. A forma de instalação, o custo, a consequência desse custo, enfim, o custo-benefício é muito ruim. Só que eu não posso simplesmente dizer, como se fosse uma coisa mágica, dizer, vamos acabar com a Zona Franca de Manaus. Eu não posso. Eu tenho todo um Estado cuja permanência das pessoas depende daquilo. Mas eu tenho que, paulatinamente, ir substituindo por uma política mais eficiente, mais inteligente, e que possa ser mensurada. Tem algumas pessoas que batem muito nisso. O Marco Lisboa é um cara que fala muito nisso. Eu não tenho métrica para saber se esse investimento público todo que eu faço gera, de verdade, um resultado. Então, eu defendo que você tenha, sim, interferência do Estado, do ponto de vista de incentivos, até o ponto de viabilizar aquilo sem incentivos. Uma política que não tem viabilidade econômica no futuro, pelo menos a médio ou longo prazo, ela é transferência de renda. E aí, transferência de renda tem que fazer para quem precisa mais, não para a empresa. E falando um pouco sobre justiça social, já que você me disse que a desigualdade é um problema, quando a gente fala sobre esse assunto, algumas pessoas ficam preocupadas com o quanto isso significa que o Estado vai interferir na propriedade privada. Então, eu queria saber, na sua visão, quanto que o Estado pode interferir na propriedade privada nessa busca pela justiça social? Acho que existe um certo limite daquilo que é necessário. A gente tem uma discussão hoje, por exemplo, a grande interferência, que seria a desapropriação, ela deixa cada vez mais de fazer sentido, porque você tem hoje no agro uma profissionalização, uma mecanização tamanha que deixou de ser aquilo que se imaginava no passado. Vou transferir uma gleba de terra para alguém e vou garantir o sustento daquela família. Não funciona mais assim na maior parte das atividades de agropecuária. Mas você tem, sim, uma interferência do Estado importante que não precisa chegar na questão da interferência da propriedade privada. Eu acho que cabe, Gabriela, ser o mais simples, as soluções mais simples e transparentes são as mais efetivas. Se eu quero garantir uma política pública de transferência de renda, o melhor mecanismo que eu tenho não é uma interferência na propriedade privada, é a tributação. A gente tem uma desigualdade tributária muito grande no Brasil. A diferença de tributação para aquele que é assalariado e aquele que recebe dividendos de empresa, por exemplo, é muito grande. A gente tem todo espaço para construir mais faixas de tributação, alíquotas um pouquinho mais altas, interferindo nessa faixa maior. A gente está falando aí de uma coisa em torno de 1 a 0,5% da população. O Estado e a iniciativa privada e a sociedade não precisam romper seus laços, né? A gente pode trabalhar juntos. Acho que o Estado... eu vejo que alguns empresários quebram a cara porque são bons gestores na iniciativa privada e quando vão para a administração pública veem que a burocracia, a necessidade de trabalhar juntos, as relações políticas, é próprio de quem tem uma identidade, uma sensibilidade política, né? A gente assiste frequentemente no país, em diversos estados e municípios, esse comportamento da pessoa se frustrar com a administração pública exige relação política. É fundamental isso, exige paciência e tolerância e acompanhamento permanente das coisas. Então, assim, o Estado tem sua expertise, quem tem sensibilidade pelo serviço público sabe que é preciso ter uma visão diferente, um perfil diferente para ser gestor público, mas o Estado ele presta serviços adequados efetivamente em diversas áreas, que não precisa excluir a iniciativa privada. E nem entidades da sociedade, organizações sociais, entidades que possam contribuir e colaborar, porque muitas vezes um mix de gestão, na área de saúde, por exemplo, uma gestão do Estado, uma gestão de uma organização social, uma gestão de um filantrópico, esse mix de gestão protege o cidadão, né? Porque se algum movimento grevista, por exemplo, acontecer num local, não vai ter em outro. Então, esse mix de possibilidades e alternativas de gestão pode ajudar muito.
Na área de infraestrutura, por exemplo, assim, e muitas vezes um líder que tem uma visão empresarial e que trabalha na administração privada, ele é mais eficiente do que o Estado. Então, acho que a gente tem que encontrar o melhor modelo, né, que possa juntar todos, né, com um único objetivo, que é prestar serviço para o cidadão. Não importa a cor do gato, o que importa é que ele possa alcançar o rato, tá certo? Então, acho que esse objetivo é prestar serviço eficiente para a sociedade.